Olá, meus irmãos, tudo bem? Que bom a gente estar de volta com o programa Reflexões para a Vida. Nós estamos estudando o livro de Atos e Deus tem nos ensinado muitas coisas. E Deus quer te mostrar muitas coisas, meu irmão, como tem me mostrado. Que Ele é poderoso, que Ele pode mudar uma vida. E agora a gente está vendo uma mudança no jeito de pensar a respeito da fé do povo judeu, do povo gentil. E, acima de tudo, o atrito que isso causou. Porque a fé que Jesus propõe, a mudança de vida que Ele traz para nossas vidas é diferente do que o povo antigo pensava. Interessante que até hoje, para nós, quando começamos a caminhar com Jesus, às vezes a gente imagina um negócio que deve ser uma maneira radical e você vai aprendendo que não é assim. É muito bom, é agradável, mas tem que tomar uma decisão. E uma decisão foi tomada aqui com o povo de Deus. De que maneira devia ser o relacionamento com os gentios que estavam se convertendo. Porque a discussão era, eles deviam ser circuncidados ou não? Eles deviam seguir a tradição judaica ou não? E aqui eles mostram que serve-se apenas a Deus. E eles, num primeiro concílio, vamos dizer assim, chegaram a um acordo de alguns princípios que fazem parte da fé, que vão nos ajudar a conviver e a viver em paz. E nesse texto interessante, que é uma citação do Antigo Testamento, que Tiago, esse Tiago aqui é o irmão de Jesus que escreveu o livro de Tiago, ele cita Amós, capítulo 9, do 11 a 12, mostrando que Deus já preparou o povo. Ele já tinha um plano de levar todos a Ele, levar todos a Deus. Mas vamos ao texto. Abra lá sua Bíblia em Atos, capítulo 15, e nós vamos ler a partir do versículo 12. Atos, capítulo 15, do versículo 12. Lembrando que aqui a discussão era em torno da circuncisão, se deviam circuncidar ou não os não-judeus. Não-judeus são aqueles que estavam se convertendo, que não eram da tradição judaica. E cada dia mais crescia o grupo dessas pessoas. E a gente vai ver que agora a igreja de Jerusalém vai começar a sumir das escrituras. Não vai ser tanto citadas. Pedro também vai aparecer mais algumas vezes, mas daqui em diante a gente vai ver obras de Deus na vida daqueles que estavam se convertendo, daqueles que não eram judeus, por intermédio de Paulo, de Barnabé e de tantos outros. E olha só o que aconteceu nesse concílio, nessa reunião com os líderes. Depois de Pedro ter explicado a respeito do número de conversões que estava acontecendo. Atos capítulo 15, versículo 12 diz assim: Então todos os que estavam ali ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre o povo judeu, entre os não-judeus, né? Quando eles terminaram de falar, Tiago disse: Meus irmãos, escutem. Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles um povo que seria dele. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso, pois as escrituras sagradas dizem. Ele aqui vai citar Amós, capítulo 9, versículo 11. Não está no texto, mas a gente, pelo estudo, chega a essa conclusão. Olha só o que diz o texto. Depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Assim todas as outras pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor, que anunciou essas coisas desde os tempos antigos. E Tiago continuou: A minha opinião é esta. Eu acho que não devemos espalhar os não-judeus que estão atrapalhar, né? Os não-judeus que se convertendo a Deus. Penso, né, que devemos escrever a eles uma carta dizendo que não comam carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, que não pratiquem imoralidade sexual,
que não comam a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e que não comam sangue, pois desde os tempos antigos a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas, e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. Então aqui Tiago traz uma palavra para arrumar a casa, botando alguns critérios para todos: a imoralidade, comer animais sacrificados, ou seja, aqueles que eles sabem que foi oferecido a ídolos. Por exemplo, como nós encontramos, tem outras religiões que fazem, a gente chama de despacho, né, nas ruas. A gente sabe que ele é oferecido a outros deuses. Se a gente pega aquilo para comer, não é legal. É isso que ele está falando. Não devemos comer animais ou comida que foi sacrificada a outros deuses. A questão toda aqui é obedecer a Deus. E a questão da imoralidade sexual, que ele também chama a atenção. E o interessante desse texto é que Deus já preparou o povo de judeus para ser um exemplo, para ser um modelo. E aqui a palavra está falando que ele vai reconstruir uma casa que foi destruída. Ou seja, com a vinda de Jesus, essa casa começou a ser reconstruída. De que maneira? Transformando a vida daqueles que conheciam a Deus de uma maneira e agora começam a viver de outra forma, vivendo intensamente para Ele, crendo nele. E com isso, esses que eram judeus, que se converteram, começaram a atrair os não-judeus a viverem nessa nova vida, nesse reino de Deus. Esse é o reino de Deus, onde aceita todos. Então as escrituras estão preocupadas em mudar a vida das pessoas. Só que as tradições, os costumes às vezes atrapalham. É por isso que está tendo essa discussão. Eles queriam trazer de volta alguns rituais que não eram necessários, que nem Jesus, nem eles conseguiam levar tudo ao pé da letra. Ou seja, o mais importante é a gente viver com Deus, conhecer a Deus, viver em paz uns com os outros, viver uma vida exemplar, onde cada pessoa aí fora olha para você e vai ver uma pessoa realmente transformada por Deus. De que maneira? Você sendo uma pessoa que ama, você sendo uma pessoa bondosa, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que a família vive em harmonia. Ah, pastor, mas isso é impossível. Não, é possível quando a gente bota Deus em primeiro lugar. Quando nós começamos a orar, quando nós realmente entendemos que Deus é algo importante em nossas vidas. Os não-judeus estavam se convertendo e eles escreveram uma carta para que eles vivessem em paz. De repente você que está me ouvindo já tem Jesus em sua vida, mas existem princípios que nos ajudam a viver um pouco melhor uns com os outros e no nosso relacionamento com Deus. Interessante que existem princípios, regras, mas não pode ser imposto. Você tem que sentir vontade e prazer em servir a Deus. Irmãos, existe muita gente que quer servir a Deus do seu jeito, não do jeito de Deus. Esse é um grande problema. Muitas pessoas querem fazer as coisas do seu jeito, não do jeito que Deus colocou para a igreja. E quando eu falo igreja, é o grupo das pessoas que creem em Jesus. É o grupo daqueles que amam a Deus. E cada igreja, cada localidade tem os seus costumes, tem os seus hábitos, tem suas regras. Algumas podem até ser desnecessárias, mas elas têm, e você convive ali. Então tem horas que a gente tem que viver segundo essa regra para viver em paz, criar harmonia. E se é algo muito difícil, ore a Deus, que Deus pode e é capaz de mudar e transformar a vida de outras pessoas. Agora, principalmente você que é mais velho na fé, cuidado para não ser uma pedra de tropeço, colocando tantos fardos, tantas coisas na vida de outras pessoas que vão atrapalhar o crescimento espiritual dela. Mostre amor, mostre com sua vida, mostre com sua atitude que Deus realmente faz parte da tua existência. Não fique se preocupando apenas com regras e rituais. Preocupe-se, acima de tudo, em mostrar que você ama, e ame mesmo a Deus. Não é mostrar, né? Mas amar a Deus mesmo. Para que os outros que olharem para você sigam a Jesus do mesmo jeito que você segue. Amém? Não seja uma pedra de tropeço. Seja uma pessoa que sirva a Deus.
Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meus irmãos, queria convidar você a participar de um grupo de oração. E como é que participa? Nós temos um grupo no WhatsApp que é um grupo de intercessão. A gente sempre tenta ensinar esse pessoal, a todos que participam do grupo a colocar seus motivos de oração, a colocar algum versículo que ele mesmo achou na Bíblia. Ou seja, nós queremos um grupo onde a gente vai estar apresentando a vida de alguém, as nossas vidas. Não é um grupo de, vamos dizer assim, para colocar figurinha, videozinhos. Não, é um grupo de intercessores. Que quando você conhecer alguém, quando você vê uma família e precisar de oração, coloque nesse grupo. Então, se você quer fazer parte desse grupo de intercessores, mande um recado para mim no WhatsApp e venha fazer parte. Vamos estar nos relacionando em oração e buscando a Deus cada vez mais. Eu creio que Deus quer transformar a nossa nação, mas precisamos de gente que interceda, pessoas que orem. Peço que você ore pelo nosso projeto, ore pelo nosso grupo, esse programa Reflexões para a Vida. Porque o meu desejo é levar a palavra de Deus a cada casa, em nossa cidade, em nosso país. Eu não consigo fazer tudo, mas se a gente aprender juntos, cada um de nós pode ser um obreiro de Deus, um missionário do Senhor. Mas a primeira coisa que nós precisamos aprender é orar. Faça parte desse grupo, manda um recado dizendo assim: eu quero participar do grupo. Mas você pode pensar: pô, mas já está cheio de tantos grupos. Concordo contigo. Mas eu creio que esse grupo não é apenas um grupo a dar bom dia e boa tarde. É um grupo de intercessores, onde a gente juntos vamos estar buscando a presença de Deus, buscando realmente o agir de Deus. E ali juntos a gente pode crescer em oração e na palavra de Deus. Faça parte desse grupo, manda um recado para que a gente possa estudar. E ali vai ter estudos bíblicos para que você possa crescer e desenvolver uma fé verdadeira. Amém? Mande um recado. Fique na paz. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela vida do meu irmão, da minha irmã que está me ouvindo hoje, Senhor. Abençoa profundamente a vida deles, Senhor. E que esse ano de 2017 seja um ano de mudanças, Senhor. Que a gente possa crescer, aprender, caminhar profundamente com o Senhor. Deus, eu peço ao Senhor que mande mais obreiros, Senhor. Precisamos de homens e mulheres dedicados à Tua obra, para aprender e para ensinar, Senhor. Oh Deus, muitas pessoas querem saber do Senhor, mas são tão poucos os que estão dispostos a ensinar. Mas Deus, nesse ano que o Senhor possa preparar mais e mais pessoas para pregar o Evangelho, para ensinar do Teu amor, para andar ao Teu lado, Senhor. Peço pelo avivamento, Pai, um verdadeiro avivamento sobre nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.